Boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, característica da nossa convidada hoje: empreendedora, criativa, inquieta e paradoxal. Essas são algumas das características da nossa entrevistada de hoje. Nascida em Belo Horizonte, possui formação em letras pela UFMG. Foi demitida de 10 instituições que trabalhava devido ao seu jeito peculiar de dar aula. Em 2008, resolveu abrir o seu próprio pré-vestibular, o curso Cíntia Chagas Língua Portuguesa, que hoje é o mais procurado em Belo Horizonte por estudantes que desejam ingressar nas faculdades de medicina. Agora, ela acaba de lançar seu livro, Sou Péssimo em Português. Além de divertida e linda, é extremamente talentosa em sua carreira. Estamos recebendo a professora mais divertida do Brasil, Cíntia Chagas. Boa noite, Cíntia. Me conte tudo, tá boa a introdução aí? Amei. Eu acho que é da nossa diretora ali, né? Bonita também, né? Maravilhosa, uma loura lá em cima, aqui no pé do ouvido aqui, e uma morena aqui, fazendo e acontecendo. Bem, você tem uma trajetória de Belo Horizonte, né? Sim. Que vem no DNA essa beleza, essa cultura, esse conhecimento da língua. DNA passa, além do sangue, esse sangue moreno, curtido, bonito. Que mais? Vamos fazer poesia. Você vai falar Iracema. Iracema da vida. É bom que você complementa. Cabelos mais pretos do que a asa da graúna, isso. Pai, eu já vem a poesia também no DNA, vem junto aí também? Né? Eu acho que eu sou bem metafórica, mas eu não me acho tão poética assim, não. Não? Não. Mas o que vem nesse DNA aí? No meu DNA, você está me perguntando características... Família, tudo. Tá, eu fui criada pela minha avó, Orlandina Costa, que era comerciante. Aqui em Belo Horizonte? Aqui. Ela era do interior do Espírito Santo, veio para cá, fazendo aquele footing na Avenida Afonso Pena, conheceu o meu avô, que era um desses homens bonitões, de ternos brancos e tal. E aí, eles não se casaram, eles se juntaram. Olha como que minha avó era moderna. Porque na época ainda não havia saído a lei do divórcio. Entendi. O meu avô, 22 anos mais velho do que a minha avó, se desquitou da mulher para ficar com a minha avó. Linda, maravilhosa. E juntos criaram uma fábrica, construíram uma fábrica de artigos de bombom. Colocar bombom, gente, qual que é o nome? Papelzinho. Formas. Isso, obrigada. Forma de bombom, tudo que tivesse a ver com doces e salgadinhos de festa. E aí construíram a nossa família ali no bairro Carlos Prates. Nasceu ali você? Nasci ali, né? Nasci ali. Papai, mamãe, tudo. A mamãe se chama Rogéria, é dona de casa. O meu pai é do Rio, era radialista. E eu sou radialista, eu acho isso uma grande coincidência, já que eu não convivi com ele. Ele era radialista na rádio Itatiaia, já faleceu. Itatiaia não, gente, rádio... a Fantini sabe. Fantini, qual que é a rádio? Fala aí no ponto. Não é Itatiaia, não. Capital. Rádio Capital. E mamãe é uma leitora voraz de clássicos da literatura. Olha dona só. de casa, passa boa parte do tempo dela lendo. Bonitona a mamãe, né? Ela é. E a filha de peixe, peixinha é. Bonita, Obrigada. Bonita. Mas e como é que foi essa infância sua? Conturbada. Conturbada? Por quê? Pulou pra cá, pra lá? Porque a mamãe era namorada do meu pai, e aí engravidou, e meu avô, um déspota bem intencionado. Filha única? Não, depois minha mãe se casou com o pai do meu irmão. E minha mãe tinha uns 29, 28 anos na época, e meu avô não admitiu o fato de ela não ser casada, aquelas brigas, né? E tal. E aí acabou que foi decidido que eu seria criada pela minha avó e pelo meu avô. Foi bom? Foi maravilhoso. O que agregou? Independente da sua beleza ali. Foi só o polimento ali? Como é que foi ali? A minha avó, eu até dedico o meu livro a ela é o ser humano mais fantástico. O livro nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Ela era o ser humano mais fantástico que eu conheci. Eu aprendi a transformar o limão em limonada. Eu cresci com a seguinte frase diária: eu vou morrer logo, você tem de ser independente e dar conta da sua vida. Homem não é meio de vida, homem não é pensão, homem... Sempre entendendo que homem... Aliás, teve até um lado ruim, porque eu passei a achar que os homens eram, sabe? Uma coisa assim, um artigo.
de enfeite. Então, eu não me considero uma feminista, né? Eu não tô nessas... Eu não sou uma militante nem nada, mas eu tive uma criação extremamente feminista. E esse aí te deu um norte, exatamente, você deslanchar aí para sua trabalho, para desenvolver. Como é que foi isso aí? Eu estudava na época em um colégio, no prézinho, né, em um colégio do bairro, e eu me lembro que quando eu tinha uns 6 anos, eu virei para minha avó e falei, vó, eu quero ir para o Promove, que era um dos melhores colégios na época. E aí ela me colocou no Promove. Lá na Serra? Lá na Serra, exatamente. E com 11, 12 anos eu falei que eu queria fazer inglês no Number One. Aí ela me colocou no Number One. Com uns 10 anos eu pedi para fazer curso de etiqueta. Aí ela perguntava, por que você me pede essas coisas todas? E a minha resposta era sempre a mesma, porque eu vou ser alguém na vida e para ser alguém na vida eu preciso disso. Mas você tinha o quê? Você tinha um faro, você tinha um horizonte, você tinha já focada... isso veio de dentro? Estava dentro de você? Estava. Eu sempre que perguntavam, o que você vai ser quando você crescer? Eu falava, rica. Eu não fiquei rica ainda, mas pretendo. Eu acho que você está escondendo o ouro aí, mas daqui a pouco a gente vai lá. O que você vai ser quando você crescer? Vou para a TV. Eu sempre falei esse tipo de coisa. É uma paixão. É isso. Tá. E as letras? Começou o quê? Você tomando sopa de letrinhas? Como é que foi começou essa viagem aí? Você tomava sopa de letrinhas? Tomava. Já tomou? Isso te inspirou aí para a sua profissão aí para frente ou não? Na verdade, foi uma decepção amorosa aos 7 anos. Exatamente. Quando eu entrei no Promove, eu ia de van, né? Aquelas vans escolares. E aí eu me apaixonei por um menino chamado Fabrício. Mas você tinha 7 anos? E já tinha paixão? Já sofria, fui pro psicólogo. Foi de louco. Aí apaixonada pelo Fabrício. Coitada do outro, então. O outro sofre. Coitado. Aí o Fabrício tinha uns 9 anos e eu no pé dele, não, sai. Também eu entendo, porque olha, meu dente era tão separado que cabia um cigarro entre cada dente. Eu era magra, 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 que dava para usar um anel no pescoço. Olivia Palito, eu entendo. Ele não quis me pegar, eu entendo. Eu sei que com uns 10 anos, mais ou menos, eu escrevi uma carta para ele. Na época a gente já estava num ônibus escolar indo para o Promove. E escrevi Fabrício e entreguei, no meio de todo mundo, que eu sempre fui muito aparecida, né? Esse menino pegou a carta, rasgou sem nem ao menos ler e falou, olha, compre um dicionário, porque Fabrício não é com C cedilha, sua burra. Rasgou assim, paf. Isso desencadeou o quê? Um ódio por ele e um amor. Pelas letras? E aí eu me lembro de... Foi isso mesmo? Foi marcante Foi isso muito. Você? Mas aí você debruçou no estudo de letras? Muito. Eu me lembro que eu pedi para minha avó um dicionário, porque eu não servia um dicionário qualquer, né? Tinha que ser um dicionário capa dura, grande, aquele Aurélio preto. E no dia em que minha avó me deu, eu chorei tanto, porque aquele dicionário para mim, ele era o quê? Ele era o portal do amor. E aí eu levava o dicionário pro especial e falava assim, Fabrício, você sabe o que significa tal coisa? Ele, não sei e não quero saber. Mas continuou a paixão, então, desenvolvendo exatamente com a sua formação intelectual. Um dia eu ganhei um sutiãzinho, sem necessidade, 10 anos. Falei com ele assim, você acha que eu sou uma pirralha? Pois eu não sou, eu já uso sutiã. Aí ele, duvido. Eu tirei a roupa. Espetáculo. Tirei a roupa no meio do Mas especial. Mas já era uma pré-propaganda aí para Playboy? Valizerna, como é que é? Primeiro sutiã. Ele gravou isso? Nunca esqueceu? Ele gritou e eu fiquei de castigo. Enfim. E aí, como é que foi aí? Aí você fez uma opção para letras, né? Já era mocinha, com quantos anos aí? Na verdade, primeiro eu fui para a faculdade de comunicação, fiz relações públicas. Aonde você fez isso? Fiz na Newton. Tá. Concluiu? Não, eu larguei, passei até em primeiro lugar, geral, da faculdade. Eu larguei porque eu só ia bem mesmo em português. Era impressionante. E aí um dia eu tinha um namorado na época que era bem burrinho, coitado. Ele tinha uns 19 anos e não passava de jeito nenhum no vestibular. E eu estava dando aula para ele de história, ajudando. E no meio eu tive aquele momento de epifania, né? Falei, eu tenho que ser professora. Aí, falei, fica aqui parado. Fui lá na minha avó, falei, vó, vou largar a faculdade. Aí ela, vai, vou. Aí fui lá e larguei. No dia seguinte, prestei vestibular e passei. E aí? Vida que segue? Vida que segue. Como eu não estudei para o vestibular, não li os livros, eu passei para o segundo semestre. E nesse meio tempo, eu pedi emprego para você. Eu não queria ficar à toa, né? Eu ia esperar uns 7 meses, te encontrei em um coquetel.
e virei para você e falei, olha, eu preciso de um emprego, eu não posso ficar à toa, quero que seja alguma coisa que tenha a ver com a minha área, e você me contratou como revisora do seu jornal. Era seu jornal? Não lembro mais. Não, era não. Quem sou eu? Não. Mas já recebi direitinho, tratei bem? Não? Super bem. Tem uma reclamação? Muito nem nada, respeitoso, tinha toda a paciência para me ensinar a linguagem jornalística. E dali? Dali a vida segue. Aí eu entrei você? na faculdade de letras e logo que eu entrei no primeiro período da faculdade, eu já passei em uma prova para ser corretora de texto, ganhava R$300 por mês para corrigir 1000 textos por semana. Mas você estava boa aí, mas independente de escola, você estudava? Na verdade, eu sempre fui muito boa em gramática, eu tinha muita facilidade. A faculdade de letras não ensina gramática, porque ela parte do imbecil pressuposto de que as pessoas já dominam, o que é uma inverdade. Então, eu estudava muito sozinha, muito. E aí, fui deslanchando. Quando eu fui ver, em 2007, quando eu me formei, eu já tinha uma experiência fora do comum, em vários cursinhos. Dei aula no Orville Carneiro, no Maurício Trigueiro, né, que eram grandes nomes e tal, concurso público. Dei aula em colégio, detestei a experiência. Mas até então, antes de você abrir o seu cursinho, você era engessada, era comportadinha? Não, nunca fui. Não? Já era meio atrevida? Você já quebrava o formato, o protocolo aí? Total. Eu dei aula em 13 lugares, fui demitida de 10. Pelo meu jeito peculiar de dar aula. O que é esse jeito? Pois é. Eu fazia musiquinha, funk para decorar, uma matéria, sertanejo. Por exemplo, havia cursinhos em que eu dava aula em que havia 150 alunos. Imagine todos os alunos de pé, né, em pé, fazendo coreografia e cantando a música da preposição. Mas o que eles amavam? Um pachecão já cabia na época ou não? Exatamente. Quando eu era demitida, eu ouvia sempre a mesma frase. Nós não queremos mais um pachecão. E aí eu virava e falava, pois é o que eu sou, é o que eu serei, pachecona. E hoje eu sou uma grande amiga do Pachecão. A gente se conheceu quando eu fui capa da revista Encontro, aqui em BH. E ele saiu da mesma matéria, aí ele conseguiu meu telefone com a revista e tal, e ele falou, cara, irmãzinha, daquele jeito dele, você sou eu. Eu falei, pois é, eu sei. Bela, linda, maravilhosa. Agora, como é que é essa relação? Porque você sabe, você no espelho, você sabe que você é linda, maravilhosa, público notório. Mas isso dentro da sua relação com alunos, isso te sempre alavancou, realmente, independente do seu conteúdo intelectual, se alavancou de alguma forma, assim, algum tipo de relação? Não. Não? Atrapalhou? Não, atrapalhou com os outros professores, porque existe o estereótipo, a ideia também muito imbecil cristalizada, segundo a qual as pessoas que se preocupam com a imagem, que são bonitas, né, consideradas bonitas, são incompetentes. As pessoas dissociam muito a beleza da competência, da inteligência, da intelectualidade. Então, eu sempre sofri o que eles chamam de preconceito reverso, né? Já na faculdade, todo mundo na faculdade me detestava. Isso sem contar as questões políticas também, porque eu sempre tive uma visão mais centro-direita, e as pessoas que fazem letras geralmente são pessoas de esquerda e tal. Enfim, então, isso me atrapalhou com os professores. Mas com os alunos, eu acho que isso não faz diferença, porque ninguém vai pagar mensalidade no meu cursinho para ver a professora X ou Y, ele quer o conteúdo, né? E aí, daí para o seu cursinho, foi um passo bem largo, né? O que aconteceu você foi... Você planejou ou teve incentivo? Na verdade, o incentivo que eu tive foram as demissões e as pessoas que falavam para mim que eu não tinha competência, né? Você bancou? O que eu fiz? Você já tinha... Eu sempre dei aula em 5, 6 lugares, porque eu sempre soube que a qualquer momento alguém ia me demitir. Então, eu era daquelas que acordava 5, 5 e meia, dava aula de 7 ao meio-dia, de 1h15 às 5 e pouco e de 7 às 10, em vários lugares no mesmo dia. E aí eu abri meu cursinho com 3 alunos só. Não pagava nem o aluguel. Né? Ainda você no alugou lugar e... no Shopping Quinta Avenida. E falou e juntou? Fez propaganda? Tinha marketing? O que eu fiz, na verdade, foi o seguinte. Eu me lembro que na época eu tinha R$10 mil na minha conta.
que eu fiz isso aqui para Esse que juntar. ano nós estamos falando de? 2007, 2008. E aí eu peguei esses 10 mil reais, entreguei na mão de um publicitário. E eu me lembro de que na época os professores que tinham esses cursinhos especializados, né, em redação, química e tal, eles faziam um material com xerox, mandavam encadernar na papelaria de qualquer jeito. A garrafinha era aquela garrafinha baratinha de plástico. E eu falei com ele, eu quero um material legal, bacana, porque o meu aluno é bacana e eu quero mostrar que eu estou investindo nisso. Tá. E aí eu mandei fazer a primeira garrafa de aço escovado da cidade, na minha área, um material de primeiríssima linha. Mas aí já tinha mais de 3 alunos? Ou o marketing aí que trouxe os alunos? Não, aí nessa época eu já tinha uns 30 alunos. Dos 3 alunos para os outros, o que ocorreu foi o seguinte, eu dava aula particular, porque é muito difícil montar um cursinho. O aluno quer que você vá à casa dele. Eu dava aula particular para 22 alunos do Colégio Loyola. Dos 22, 21 foram aprovados e, se eu não me engano, 19 eram medicina. Então, esses alunos, aliás, eu até paguei minha lipo, que eu fiz na época, isso há muitos anos, com dinheiro de aula particular. E aí, esses alunos foram falando uns para os outros, e aí a coisa foi crescendo naturalmente. Eu nunca precisei fazer propaganda. Tá. Agora, como é que era o formato, para quem não viu o formato da aula? Dá para você fazer um slide aí? Pá, como é que era? Você chegava... Você cantava também? Além de cantar, como é que é? Dá uma palhinha aí. Bem, eu sou aluno. Na escolinha da professora Cíntia Paulinho. Bom. Eu sou Joselino Barbacena. Tem parente lá, hein? Vamos lá, e aí? Por exemplo, tem aquela música eu vou lá ensinar colocação pronominal. Tá. Aí eu ensino colocação pronominal eu também coloco muito sexo. Ai, que vergonha. Eu coloco muito sexo na aula, muito. Acho que é por isso que os alunos ficam assim, porque eles não acreditam que eu estou falando aquilo. Por exemplo, os pronomes oblíquos átonos são... Eu faço uma brincadeira. Olhe, que é o ilê, meter-se, mete-se, não precisa explicar o mete-se, né? Nos avós. Então, eu falo, olhe, mete-se nos avós. Olhe, mete-se nos avós. Aí eles começam a gritar. E o menino que está assim, com sono, ele acorda. O tímido é um momento em que ele... E o outro, gente, ela é louca. Aí, de repente, está aquela turma inteira. Olhe, mete-se nos avós. Aí eu falo, gente, vocês estão... Isso grava? Como é que é o processo? Como é que você percebe? Totalmente. Tanto e eu ainda brinco com eles, vocês estão com vergonha porque nós estamos falando de sexo? Vocês estão aqui porque alguém fez sexo com alguém, né? Com sua mãe e seu pai, né? E aí, fica vermelhinho? Como é que é? Eles choram de rir. Timidinho fica? Eles riem, eles gostam. E aí, por exemplo, aquela música acho que é Simária, daquela dupla lá sertaneja. Eu peguei essa música e fiz uma paródia dela com os pronomes. É mais ou menos assim o refrão. Professora, eu quero ver que o relativo atrai o advérbio tenta. Desse jeito você me desmonta, cada indefinido conta e a matéria aumenta e você me arrebenta. E a matéria aumenta. E aí vai envolvendo, vai criando todo... E aí hoje em dia eles me contam, eu dei essa aula faz umas 3 semanas, que eles não conseguem mais cantar a música. Garçom, troca o DVD, porque para eles o que está gravado? Aqui é o aulão. O que eu ensinei. Aí é o aulão na balada. Vamos rodar um pouco de foto aí. Né? Sai no aulão e tem também tirando fotografia. É um show. Tem Instagram, tem tudo aí? Tem. Você tem, qual que é o seu endereço? É Cíntia Chagas com 2 S's no final. Tá, vamos rodar. Aí também. Aí tem movimento também corporal, como é que é? O anterior foi o aulão na balada, né? Tá. Por meio do qual eu saí na capa do G1, dei diversas entrevistas e tal. Aí eu parei de fazer o aulão na balada por um tempo para me renovar, porque eu não consigo fazer a mesma coisa o tempo inteiro, porque eu sou muito inquieta. Eu já dei uns 10 aulões desse, ou mais. Tá. Aí depois Quantos alunos vão no aulão desse? Uns 200. Brincadeira. Tem mais aí, Fantini? E depois desse aí, a gente viu ali aquela foto, foi na Companhia Atlética, foi meu primeiro aulão na academia, com o intuito, porque eu chego lá, dou a aula, e depois os meninos vão fazendo um circuito. Isso para quê? Para estimular porque o meu aluno, ele é de medicina, ele é neurótico, ele toma Venvance, Ritalina. É muito difícil dar aula para alunos de medicina porque eles cobram muito. Então, ele foi um momento de eu alertar o aluno para a importância do exercício físico. Entendi. E foi super bacana. Tanto é que os que já tinham ido ao aulão na balada,
Me pediram para agora, na época do Enem, em outubro, para fazer de novo na academia. Entendi. E alunos que estavam sedentários fizeram matrícula na companhia atlética. Muito legal. E aí a gente envolve, a Forno de Minas patrocina sempre, com as comidinhas, Nutella já patrocinou, é muito bacana. Vamos chamar um intervalo, a gente continua com essa bela história aqui, esse case de sucesso além de você, né? Vamos lá. Bem, de volta com o programa DNA, que tem hoje como convidada aqui uma professora de línguas, que é a Cíntia Chagas. Tem aquela da Blitz, aquela história, ela contou aqui toda a sua trajetória, os aulões que desenvolveu ao longo de sua carreira até o seu próprio cursinho, que é um sucesso, e ela também é um sucesso. Mas para começar, para descontrair aqui, tem aquela da Blitz, né? Ela era boa em línguas, mas não sabia beijar, é isso mesmo? Como é que é essa história aqui para entrar no bloco descontraindo aí um pouquinho? Eu não sei, porque eu nunca me beijei, né? Garota esperta. Como que eu vou saber? Vários anos de praia, né? Mas vamos lá, você está com um livro aí, está no prelo, como é que está a história aí? Que livro é esse? Como é que é essa história? É o seguinte, é um livro de contos, é um livro autobiográfico, em que eu falo de término de namoro, de viagem, de várias coisas, de histórias dentro de sala de aula e tal. Só que cada conto, ele tem um aprendizado de português. Tá. Por exemplo, se é de encontro A ou ao encontro de, se é se não junto ou se é se não separado. E aí, à medida que a pessoa vai lendo a história, né, o conto, o relato e tal, ela... Mas relata a sua vida pessoal. Pessoal. Olha que interessante essa... Por exemplo, tem um... Essa didática, né? Não é? É inédita. O prefácio é do Padre Fábio. Ele, inclusive, quando ele fez o prefácio, ele escreveu que se trata de um protagonismo didático. Comentários da Thalita Rebouças e da Leda Nagli. Há, por exemplo, um conto lá em que eu entro no elevador com um namorado e a gente começa a brigar. E eu já estava nervosa, e eu falo assim, mas também essa placa aqui desse elevador para piorar, que me irrita e tananã. Ele, como assim? E é a placa que está em todos os elevadores. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. E a gramática normativa da língua portuguesa não aceita o uso do o mesmo para recuperar nada. Então, seria, antes de entrar no elevador, verifique se este ou se ele se encontra parado. Nanã. E aí a gente começa a brigar, ele fala que eu não sei nada, que eu estou errada, que eu estou inventando e tal, nananana. E eu sei que aí a gente desembesta a brigar e eu acabo na rua, de roupão, sem nada por baixo, porque eu saí correndo atrás dele, entrei na frente do carro. Isso é marketing, tudo? Não, é tudo verdade. Tudo eu sou intempestiva. Isso aí que te levou ao sucesso, que te levou aí a reconhecimento aí em outras emissoras, você deu entrevista aqui, lá, colar. Foi isso? Revista, né? Tem capa de revista, inclusive. Eu acho que é o meu compromisso com a verdade. Eu acho que as pessoas, assim, meu Instagram, por exemplo, os meus seguidores, eu vejo essas observações, elas se sentem seguras com o que eu falo, porque eu sou muito transparente. Tá. E a gente vive numa época muito fake. Eu falo das minhas dores, eu falo das minhas alegrias, das minhas certezas. Vamos lá, vida que segue. Você sofreu muito assédio? De quem? Sofre? De quem? Assédio disso, aqui, ali, durante essa trajetória sua profissional? Não. Não? Nada? Não, eu acho que eu me imponho bem. Bem. Namoradeira? Ou não? Já? Muito. Já? Uai, namoro meu é que nem período probatório, não passa de 3 meses. Mas e agora? Agora passou! Tô com 4 meses de namoro com o Euler. Né, mama? Olha aí, mas aí já tem 4 meses, então quebrou o paradigma. Eu tô impressionada, esse homem é um santo. Amor, onde nós estamos aí? Rússia. E Rússia, torcendo para, né? Aí eu acho que foi França. Não. Você vai querer casar, ter filho, ou vai ficar só nesse show da vida aí? Você não gosta de mim, não, para me perguntar isso? Deus me livre de casamento. Tenho pânico. Porque eu acho que a pessoa que se casa, ela se casa para ter filho. Eu não quero ter filho, a parte boa é namorar, cada um na sua casa, sem encheção de saco. Deus me livre. Pois é, mas o amor é lindo. Lindo à distância, né? Tá. Coloca os dois na mesma casa. É até a página 2. É por isso aí. Eu admiro muitas pessoas que conseguem manter uma relação bonita, mas não pode saudável. quebrar esse gesso aí? Não pode.
Né? Quem sabe? Eu tenho que ser convencida. Bem, quem viver, verá. É. Vamos andar aqui, que o tempo é curto aqui. O que falta alcançar profissionalmente para você, após esse livro aí? O livro vem agora, por sinal, vem em outubro. O livro já está na pré-venda, vendendo pela Amazon. Olha, Sou péssimo em português. Valor promocional R$ 34,90. Recebe em casa. Ele não está em nenhuma livraria. Tá, já tem o site? Na Amazon. Só entrar lá na Amazon. E aí ele vai chegar às livrarias, se eu não me engano, em novembro. Então vamos lá, hobbies. Viajar. E, sobretudo, viajar sozinha. Eu sempre gostei muito de viajar sozinha. Acho muito bom sentar assim, e tomar um vinho e ver as pessoas, né, os transeuntes. Eu gosto de ficar ali parado olhando. Tá. Pulamos aqui uma questão do... Profissionalmente, o que falta depois desse livro? Um programa de TV educativo. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito assim, por que você não dá aula pela internet? Eu já fiz isso há 10 anos e eu não acho que isso não me desafia. Agora, popularizar o ensino da língua portuguesa, que é o que eu já consigo fazer no Instagram, fazer com que a dona de casa, o advogado formado, o engenheiro, sei lá quem, fale assim, nossa, que legal, tô ficando interessado, tô gostando, olha, tá me dando vontade de voltar a estudar. Não. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas se atentem para a gramática normativa da língua portuguesa. Está, entre aspas, no prelo também? Está em desenvolvimento, projetos? Temos. Aqui, lá, colar? Temos em algum lugar um projeto em andamento que, se Deus quiser, será concretizado. Bem, uma viagem assim inesquecível. Para mim, sempre há 2 lugares, Roma e Nova York. Eles são sempre inesquecíveis para mim. Nova York, por tudo que Nova York nos proporciona em termos de restaurante, pessoas do mundo inteiro, aquela coisa toda e tal. O Central Park, nananã. E Roma pela áurea romântica da coisa. Mas não é romântico homem e mulher, não é romântico, eu acho Roma poética demais. Aquilo ali é um museu a céu aberto, né? E qualidade sua, né? Qualidade? Honestidade. Honestidade. Sou muito honesta. Né? Defeitos. Intransigência. Saudade. Da minha avó, sempre. Sempre. Medo. Da doença. Doença. E com saúde a gente faz tudo, né? O que o dinheiro não compra? Muitas vezes ele não compra a saúde. Né? E ele não compra também o amor. O dinheiro, ele compra, na verdade, gratidão, que depois pode até virar uma espécie de amor, mas o amor genuíno, o dinheiro não compra. Você tem religião, não? Eu sou católica, mas eu sou uma católica, assim, eu não vou muito à missa, não gosto muito de ir à missa, mas eu converso com Deus o dia inteiro e com meu mentor espiritual, que é o Padre Fábio. Tá. O que você não perdoaria de jeito nenhum? Ingratidão. Ingratidão, né? Apesar de ser muito nova, você já pensou em morrer? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Morrer para você? Eu penso, todos os dias em que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por estar abrindo os olhos naquele dia. Então, paradoxalmente, quando você pensa na vida, você está pensando também na morte, porque só existe vida porque existe morte, só existe claro porque existe escuro. Então, eu acho que eu penso na morte todos os dias e agradeço a Deus todos os dias a oportunidade de estar aqui e servir as pessoas, fazer o bem, que eu tento fazer pela minha profissão. Aí no jazigo, você que é boa em letras, você colocaria o que no seu jazigo? Eu penso, é engraçado, eu penso muito nisso. Incumbiria alguém? Pra você ter ideia, você está fazendo essa pergunta para a pessoa certa. Quando a vovó morreu, eu fiz questão de ficar com jazigo no Parque da Colina, tá no meu nome. Eu mantenho o jazigo porque eu já falei que vai ter o DJ Vinícius Amaral, meu amigo, no meu enterro. Eu já falei que vai ter uma hostess para entregar um lencinho para as pessoas. Já falei com os meus amigos tudo que cada um tem que fazer, tudo que pode, tudo que não pode. Eu quero morrer, inclusive, com uma bolsa aqui do meu lado, porque eu quero chegar lá em cima com a bolsa. E aí a frase do jazigo e ela foi ser divertida lá em cima. Bem, como foi aqui, eu te agradeço e espero que você também contrate o Paulo Navarro para ir lá fazer a cobertura dessa festa aí. Por favor, e champanhe para o povo. Champanhe para o povo. Obrigado, querido. Obrigada, amei. Me leva para cobrir lá.